Oi gente, tudo bem? Paramos aqui no último vídeo, certo? Então vamos continuar, já lemos o exercício, né? Já fizemos uma reflexão sobre a questão da abstração, de o quanto que a abstração vai aumentando à medida que eu vou inserindo componentes na minha unidade de medida. Vamos resolver o bichinho agora, né? Então tá lá, ó. Vamos fingir que ele não existe. Vamos fingir que a gente não sabe ler, certo? Vamos usar a pura abstração para resolver o exercício da 1. Então vem com o tio, que você passa de ano. Exercício 4, olha lá, ó. Então vamos lá. Vamos anotar aqui do lado o que nós temos, que eu acho que é importante, né? Vamos colocar aqui os números. Nós temos 3 vezes 10 elevado a menos 19. Opa, não está saindo. 3 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 22 quilos. Nós temos 6 vezes 10 elevado a quinta metros vezes segundo a menos 1. E nós temos o número 10 ao quadrado quilos vezes segundo a menos 1 por coulomb, né? Então, eu tenho que articular esses números e essas unidades de medida de modo a obter o meu valor x. Qual que é a resposta para o problema? X. X em qual unidade? Em metros. Então eu vou ter que dar meu jeito aqui, de modo que no final saia metro no final. Certo? Muito bem. Antes de começarmos a brincadeira, acho que vale a pena fazer um pequeno comentário, ó. O que acontece? Até agora, a gente trabalhou usando esse tipo de representação, assim, ó, metros por segundo, sei lá, quilo por segundo, sei lá, centímetro cúbico por segundo, não importa. O que importa é que eu estou usando a representação assim, ó, certo? Você já viu lá na matemática, vamos supor, o que significa na matemática o 5 elevado a menos 2? Isso é igual a 1 dividido por 5 ao quadrado, né? 5 elevado a menos 2 significa isso, certo? Quando a gente pensa essa propriedade ou essa maneira de representação da aritmética para unidades de medida na física e na química, é igualzinho, né? Então, quando eu tenho metro a menos 1, significa que eu não tenho metro, eu tenho 1 sobre metro a 1, né? Então, por que eu estou falando isso? Dica do tio, ó. Quando você tem muitos números, cada um com uma unidade diferente, e você vai precisar fazer, por exemplo, corta-corta do segundo a menos 1, então é assim, às vezes para confundir, aqui eu poderia ter escrito metros por segundo, barrinha segundo, e aqui quilo vezes segundo a menos 1. Diquinha do tio, para você fazer o corta-corta de maneira eficiente, de modo a não confundir, deixa tudo ou segundo a menos 1 ou por segundo. Padroniza o método de representação, porque senão você vai se confundir, tá? Porque o que significa segundo a menos 1? Significa que o segundo não está aqui, ele está embaixo do metro, né? Porque o segundo a menos 1 é o mesmo que 1 por segundo, né? Assim como 5 a menos 2 não significa, né? Se fosse segundo a menos 2, não significa, o segundo não está aqui, ele está aqui, ó, 1 por segundo ao quadrado. A regra de representação é a mesma lá da aritmética, tá?
Então, na hora de fazer o corta-corta, se você usa o segundo a menos 2 aqui e usa por segundo lá, né? Ó, você não pode fazer o corta desse segundo com esse. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, se eu tenho, sei lá, por segundo e aqui vezes segundo ao quadrado. Você não pode cortar aqui esse segundo com esse segundo, porque esse segundo ele não está aqui em cima. Menos 2 aqui, tá? Menos 2. Esse segundo não está aqui, ele está aqui. Então, fica segundo ao cubo embaixo. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Tudo bem? Só uma reflexão. Mas aqui já está segundo a menos 1. Ó, o tio até agora trabalhou com por segundo. Agora eu vou trabalhar com segundo a menos 1. Você vai ver que dá na mesma. Tá? Mas eu vou trabalhar ambos com segundo a menos 1. Se aqui eu trabalho por segundo e aqui segundo a menos 1, eu me lasco. Eu me confundo. Bom, então vamos lá. Vamos resolver o problema. Gente, qual que é o segredo? Ó, eu não preciso dar resposta em metros. Então eu preciso achar alguém aqui que tenha metros. Né? De preferência em cima. Quem que tem metros? Esse camarada aqui, ó. Então ele é o primeiro que eu coloco. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 elevado à quinta metros vezes segundo a menos 1. Tá? Muito bem. O metro já está onde deveria estar. Eu preciso cortar o segundo a menos 1. Na verdade, esse segundo ele não está em cima, ele está embaixo. Certo? Quem é que eu posso utilizar para cortar o segundo a menos 1? Quem é que tem segundo a menos 1 aí, ou segundos, né? Esse número aqui, ó. Então, eu já usei esse, agora eu preciso usar esse para cortar o segundo. Aí a pergunta que não quer calar é: aonde é que eu ponho esse número? Em cima, multiplicando, ou embaixo? Ó, eu vou colocar em cima, eu vou errar para você ver, ó. Eu vou colocar em cima. 10 ao quadrado, quilo. Eu vou fazer de lápis justamente por isso. Ixi, tá uma merda isso aqui, dá pra ver? 10 ao quadrado, quilo, vezes segundo a menos 1, dividido por coulomb. Ó, como o segundo a menos 1 está no mesmo patamar do segundo a menos 1, a multiplicação entre eles fica segundo a menos 2. Não corta. Ai, professor, mas esse aqui não está aqui, ele está aqui, ó. Pois é, mas esse aqui também não está aqui, ele está aqui, ó. Então, é o mesmo que eu tivesse segundo ao quadrado, assim, ó, embaixo. Né? Então, se eu coloco no mesmo patamar, eu não corto, eu multiplico e vira ao quadrado. Tá? Então, para eu conseguir cortar o segundo a menos 1, eu preciso colocar o 10 ao quadrado aqui, ó. Então, vai ficar 10 ao quadrado, quilo, vezes segundo a menos 1, dividido por coulomb. Putz, professor, eu resolvi um problema, mas ganhei 2. Não tem problema. Acredita que dá certo. Tudo dá certo no final. Então, olha só. Esse camarada não está aqui, ele está aqui, né? E esse camarada não está aqui, ele está aqui. Então, ó, eles estão em patamares diferentes. Ó. Esse corta com esse. Tá? Mas você pode pensar que esse não está aqui embaixo, e esse não está aqui embaixo. Então, de qualquer maneira, fica em patamares diferentes, eu corto de todo jeito. Tá? Olha, percebe? As unidades de medida, elas têm uma lógica toda própria de operação, que é muito parecida com a lógica lá dos números na aritmética, né? Tudo bem? É bem legal entender isso. Por isso que eu falei, ó, você começa a fazer a partir do 5º exemplo em diante, porque, olha, perceba que tem uma complexidade para se fazer. Agora eu preciso cortar o quilo. Quem que tem quilo aqui, ó? Esse camarada aqui, ó, é ele que eu vou inserir. Eu vou colocar em cima ou embaixo? Coloco ele em cima, né? Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 22 quilos. Certo? Cortou quilo com quilo.
não é? Gente, olha, tudo bem que esse corta-corta vem da aritmética? 2 vezes 3 vezes 5 dividido por 4 vezes 2 vezes 3, né? É válido fazer isso, né? Ó, corta, 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 corta. Não é isso? Eu estou fazendo a mesma coisa, só que com unidade de medida, gente. É a mesma coisa. Muito bem. Agora, eu preciso cortar o que aqui? O Coulomb, né? Só tem esse camarada que tem Coulomb. E aí, eu coloco ele em cima ou embaixo? Ó que legal, gente. Esse camarada está embaixo de quem está embaixo. Então, na verdade, ele não está aqui. É como se ele estivesse ali em cima, lá em cima. Então, esse Coulomb está aqui, ó. Se eu colocar esse número aqui, no mesmo patamar do 6 vezes 10 à quinta, o Coulomb vai virar Coulomb ao quadrado. Coulomb vai multiplicar Coulomb. Que nem aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 dividido por 2 vezes 4. Esse 2 vezes esse 2 pode virar o 2 ao quadrado, né? Se eu multiplico Coulomb vezes Coulomb, vira Coulomb ao quadrado. Percebe que é a mesma lógica, gente? Então, como esse camarada está embaixo de quem está embaixo, ele está em cima, esse camarada aqui eu coloco embaixo, ó. Eu prolongo esse traço aqui e coloco ele aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Você pode pensar assim também, ó. Ó, tem um traço aqui, né? Ó, esse camarada está num patamar diferente desse, ó. Também dá para pensar dessa forma. Perceba? Ó, eu fiz todo o corta-corta, sobrou o quê? Sobrou o metro em cima, né? Ó, é um problema complexo lá da AMAN, abstrato, né? Diferente, difícil de resolver, e você nem pensou, você só brincou com os números, brincou com as unidades. Aí, fazendo essa conta toda aqui, ó, você acha o valor de x. X é igual a 4 metros. Olha que sim. Ai, que lindo, pro. Certo? Gente, tá claro como é que faz? Pronto, agora, depois de 4 exemplos, acho que você já entendeu a lógica que está por trás dessa linguagem abstrata, dessa linguagem das variáveis, né? das unidades de medida. Agora fica facinho, né? Então vamos lá. Vamos resolver o exercício 5. Olha lá. Então, antes de resolver o exercício 5, a alternativa deu D, a fórmula que está por trás é essa daqui, ó. Tá? Dificilmente o aluno do ensino médio, num vestibular, vai lembrar dessa fórmula, né? Então, a análise dimensional é bem útil para resolver problemas quando você está com dificuldade. Então, tá aí, ó. Tá aí um probleminha. Isso aí você pode fazer na tua calma. Então, pausa o vídeo e tenta fazer, ok? Eu vou ler ele com vocês e eu vou fazer também, tá? Então tá bom. Ó, você já pausou, você já resolveu, agora eu deixo o tio fazer. Eu vou ler rapidamente. Os chamados buracos negros de elevada densidade seriam regiões do universo capazes de absorver em matéria que passaria a ter densidade desses buracos negros. Ixi, ficou esquisito isso aqui, esse enunciado, mas também não tem o menor problema. Será se eu comi alguma coisa? Não lembro. Se a Terra com massa de ordem de 10 elevado a 27 gramas fosse absorvida por um buraco negro de densidade 10 elevado a 24 gramas por centímetros cúbicos, ocuparia um volume comparável ao de um nêutron, de uma gota d'água, de uma bola de futebol ou da lua ou do sol. Então vem com o tio. Olha lá. Esse exercício precisa de um pouco de interpretação, né? Ó, dá para fazer ele assim, ó.
Só que, ó, eu preciso ler, né? Ó, ele quer saber qual que, se a Terra fosse absorvida, né, por um buraco negro, qual seria o volume ocupado pela Terra nesse buraco negro, né? Então ele quer volume. Volume, o que acontece? Nós temos dois números aqui na brincadeira. Um tem só massa na sua unidade de medida e o outro é uma unidade de medida composta que tem grama e tem centímetro cúbico. Centímetro cúbico serve para a gente mensurar volume, né? O volume no sistema internacional, não estou lembrando, acho que é metro cúbico, né? Volume no sistema internacional, tenho quase que certeza que é metro cúbico. Então, eu não preciso converter para metro cúbico, nada disso. Eu vou trabalhar com o volume no final em centímetro cúbico para ver se a Terra vai ocupar o tamanho de um nêutron, ou de uma gota d'água, ou de uma bola de futebol, ou da Lua, do Sol. É isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então vamos lá. Então aqui precisa de um pouquinho de interpretação. Esse aí é o exercício 5, certo? Olha lá. Ó, não importa nada nessa vida. O que importa é que a resposta é x. E esse x deve ser dado em centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Certo? Olha lá, vamos anotar aqui do lado os números que a gente tem disponíveis para o cálculo. 10 elevado a 27 gramas e 10... Nossa, meu estômago fez um barulhão aqui, vocês ouviram? É fome. 10 elevado a 24 gramas por centímetro cúbico, tá? Então são esses dois números que a gente tem disponíveis para fazer o cálculo. Então como é que vai ser a resposta, né? Olha lá, eu preciso ter centímetros cúbicos em cima, certo? O único número que eu tenho que tem centímetro cúbico, que é da onde eu vou partir, tem centímetro cúbico embaixo. Portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele para baixo. 10 elevado a 24 gramas por centímetro cúbico. Por que eu faço isso? Porque eu estou pondo um cara debaixo de quem está embaixo. Então é como se eu estivesse colocando ele em cima, tal como eu quero ele no final, certo? E aí, esse número que tem gramas, eu jogo em cima. 10 elevado a 27 gramas. Ó que lindo. Ai, sai, ó, aparece. Centímetros, aparece a resposta em centímetros cúbicos. Não, perceba que não precisa pensar, é só articular as unidades. Então, a respostinha aqui dá 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos é 1 decímetro cúbico, ou seja, 1 litro. Mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol, certo? É mais ou menos ali, né? Então você tem ali mais ou menos o volume de um nêutron, de uma gota d'água, de uma bola de futebol, da Lua, do Sol. De uma bola de futebol é a mais adequada aí, certo? Babinha, gente. Tetinha, né? Tetinha na manteiga. Ai, que gostoso, pro. Então a fórmula é essa daí, tá? Lá para trabalhar com a questão do buraco negro. Ó, percebe que não precisa entender o fenômeno, não precisa nada, você só está brincando com a linguagem. Ah lá, vamos pegar o exemplo 6. Uma carga que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de 10 newtons para o norte. Nesse ponto, o campo elétrico tem intensidade D. Olha que desenho maravilhoso que ajuda
na interpretação do problema, deixa tudo muito mais simples, clareia a nossa mente, traz luz para o nosso espírito, né? E aí a gente vai resolver como se não soubéssemos ler nem escrever, só usaremos a linguagem, né? Tetinha na manteiga. Você pode fazer na sua casa esse antes do tio resolver. Pausa o vídeo e resolve. O tio vai resolver só porque tem que resolver. Vamos lá. É babinha, né? Exercício 6. Qual que é a resposta de X? Lá ele está me dando nas alternativas A, B, C, D, E, que a resposta tem que ser dada em newtons por coulomb. Tá? Então é só isso que importa. Eu vou ter que articular os números de modo a ter newton em cima e coulomb embaixo. Babinha, né? Aqui eu tenho Q é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e eu tenho uma força de 10 newtons, né? Então eu boto 10 newtons em cima, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs embaixo. Já pronto, já saiu pronto, né? X é igual a 5 vezes 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Babinha, né, gente? Que teta na manteiga, bro. Mas aquela figura que tá ali atrapalha, né? Atrapalha o entendimento. Pelo amor de Deus, você vê uma placa cheia de pontinho de mais, pontinho de menos. Vamos lá, vamos para a questão 7 para finalizar. A gente está chegando ao fim do nosso vídeo de fórmula do mal. Então está aqui a fórmula da questão, que a questão E é a correta, né? 5 vezes 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Essa aqui é a correta. Ó, não atrapalha? Fala a verdade. Pelo amor de Deus. Os caras conseguem complicar o negócio. Exemplo 7. Fulvestão. Fornecendo energia térmica de 10 joules a um bloco de 5 vezes 10 elevado a menos 3 quilos, feito de alumínio. Sua temperatura varia em 2 graus Celsius. Concluímos que o calor específico desse material vale, né? Então vamos lá. Tô lendo só por desencargo, não precisa ler. Só pega os números. Ah lá. Vem com o tio pra folhinha. Lá, exercício 7. Nada mais importa nessa vida. Qual que é a resposta desse exercício? Não sei. É X. Nada importa nessa vida. O que importa é que esse X deve ser dado em joule por quilo graus Celsius. Ó, percebe como é que é abstrato? Ó, já tem três componentes nessa unidade de medida, né? Você tem um grau de abstração grande, né? Joule por quilo vezes graus Celsius, né? Muito bem. Qual que é a resposta do exercício? Não sei, vamos olhar para os números. Ele está me dando lá um número que é 10 joules e outro número que é 5 vezes 10 elevado a menos 3 quilos e o outro número que é 2 graus Celsius. Então, já sai direto aqui, né? Tá babinha essa daqui. Então, boto 10 joules em cima, boto 5 vezes 10 elevado a menos 3 quilos embaixo e boto 2 graus Celsius embaixo. Não tem corta-corta, né? Já sai direto. Aqui tá babinha. X é igual a 1 vezes 10 elevado à terceira joule por quilo graus Celsius. Baba, né? Gente, ficou claro? Todo mundo entendeu aqui a brincadeira da fórmula do mal? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima atividade. Beijo, beijo.